O asfalto escuro se estendia à frente de Ricardo como uma serpente infinita, engolida pela neblina densa que subia do chão. Ele dirigia sozinho, o som do motor ecoando na estrada deserta. A paisagem ao redor era um borrão de sombras e árvores sem vida, dando à noite uma sensação ainda mais pesada. Embora fosse uma viagem de rotina até a igreja para o último ensaio de seu casamento, algo naquela noite o incomodava profundamente. Ricardo olhou para o relógio no painel do carro. Faltavam apenas algumas horas para o casamento. E enquanto qualquer homem normal estaria sentindo uma mistura de ansiedade e felicidade, ele sentia uma opressão crescente no peito. Não era medo do compromisso, mas a sombra dos segredos que carregava. Laura, sua noiva, não sabia daquelas escapadas no início do relacionamento, dos momentos de fraqueza que ele havia mantido escondidos por tanto tempo. Ele tentou racionalizar, dizendo a si mesmo que eram coisas do passado, que Laura nunca descobriria. Mas a culpa era uma companheira persistente. A rádio tocava uma música suave, quase imperceptível, enquanto ele tentava afastar esses pensamentos. De repente, a música foi interrompida por uma voz grave. Notícias de última hora. Testemunhas relatam novas aparições de uma mulher de branco nas estradas próximas. Dizem que ela aparece para homens que estão prestes a cometer um erro terrível. Ricardo franziu a testa e desligou o rádio com um gesto rápido. Superstições bobas, murmurou, tentando afastar a irritação que sentia ao ouvir essas histórias de terror. Mas não conseguia deixar de sentir um arrepio percorrendo sua espinha. O silêncio agora era absoluto, exceto pelo som constante dos pneus sobre o asfalto. A estrada parecia se estender mais do que deveria. Cada quilômetro que passava parecia fazer o tempo parar. As luzes dos postes piscavam em intervalos irregulares, e Ricardo não conseguia se livrar da sensação de que algo o espreitava, escondido na névoa. Ele esfregou os olhos, como se tentasse afastar o cansaço e o desconforto que o cercavam. É só o nervosismo, disse a si mesmo, tentando ignorar o aperto no peito. Ele sabia que assim que o ensaio acabasse, voltaria para casa, e todas essas sensações desapareceriam. Laura estaria lá, sorrindo como sempre. E tudo voltaria ao normal. Mas então, algo brilhou à frente. Um vulto. Ricardo apertou o volante, os olhos fixos na estrada. Ele piscou, tentando ver melhor. Seria um animal? Uma pessoa? A forma à frente começou a se definir. Era uma mulher, parada no meio da estrada. Ela vestia um vestido branco esvoaçante, mas estava de costas. O carro diminuiu a velocidade automaticamente enquanto ele tentava entender o que estava vendo. Por que ela estava ali sozinha, no meio de uma estrada deserta, àquela hora da noite? Ricardo sentiu o coração acelerar. Ricardo parou o carro bruscamente. O som dos pneus rangendo no asfalto ecoou na noite silenciosa. A mulher permanecia imóvel, com o vestido branco ondulando suavemente com o vento. O brilho fraco dos faróis a envolvia, mas seu rosto ainda estava encoberto pela escuridão. Ele hesitou por um momento, incerto do que fazer. Por que alguém estaria parado ali, sozinho, em uma estrada deserta? Não fazia sentido. A mão dele pairou sobre a maçaneta da porta, hesitante. Talvez ela estivesse perdida ou precisasse de ajuda, pensou. Mas havia algo inquietante naquela cena. Algo que o deixava desconfortável, de uma maneira que ele não conseguia explicar. Mesmo assim, Ricardo saiu do carro, os olhos fixos na figura à frente. O vento frio soprou, arrepiando sua pele. Ele se aproximou lentamente, cada passo mais pesado do que o anterior. A mulher continuava parada, inabalável, e conforme ele se aproximava, detalhes começaram a se revelar. O vestido branco estava sujo, como se tivesse sido arrastado pela terra. Os cabelos escuros e emaranhados caíam sobre seus ombros, cobrindo parte de suas costas. "Senhora?" Ricardo chamou, sua voz ecoando no vazio da noite. Não houve resposta. Ela não se moveu. Ricardo parou a poucos metros dela, o peito apertado por uma sensação crescente de pavor. "Está tudo bem? Você precisa de ajuda?" De repente, a mulher virou a cabeça levemente, o suficiente para que ele pudesse ver seu perfil. Foi nesse momento que Ricardo congelou.
Seus olhos, mesmo àquela distância, pareciam vazios. Não havia expressão em seu rosto, apenas uma ausência perturbadora de emoção. Algo não estava certo. Ela não parecia viva. O coração de Ricardo começou a bater mais rápido. A temperatura parecia cair drasticamente, e ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Cada instinto dentro dele gritava para voltar para o carro, para sair dali o mais rápido possível. Ele deu um passo para trás, mas não conseguia desviar os olhos dela. De repente, a mulher começou a se virar lentamente, revelando mais de seu rosto. Suas feições eram distorcidas, pálidas, como se estivesse morta há muito tempo. Ricardo sentiu sua garganta secar. Seus pés pareciam presos ao chão. Ele não conseguia se mover. Então, sem aviso, ela deu um passo na direção dele. Ricardo recuou abruptamente, o medo finalmente o dominando. Ele correu de volta para o carro, o coração disparado, e trancou a porta com mãos trêmulas. O motor roncou enquanto ele acelerava para longe, os olhos fixos no retrovisor. A figura da mulher desapareceu na neblina, mas a sensação de que algo estava errado não o abandonou. O carro avançava pela estrada sinuosa, mas o coração de Ricardo ainda batia acelerado. Ele olhava constantemente pelo retrovisor, esperando ver a mulher de branco surgir novamente na neblina. Mas tudo estava quieto. Mesmo assim, o terror não diminuía. A imagem de seu rosto pálido e distorcido estava gravada em sua mente, como uma cicatriz que não podia ser apagada. Que diabos foi aquilo? Ele murmurou para si mesmo, as mãos tremendo no volante. Os minutos se arrastaram até que finalmente Ricardo alcançou as luzes da cidade. O familiar brilho das ruas e as poucas pessoas ainda circulando trouxeram algum alívio. Mas o peso daquele encontro misterioso continuava a pressionar sua mente. Assim que chegou em casa, ele correu para dentro, trancando a porta atrás de si, como se aquilo pudesse afastar a sensação opressora. Mais tarde, deitado na cama ao lado de Laura, o silêncio da noite parecia mais profundo do que nunca. Ele tentou fechar os olhos e apagar o que havia acontecido, mas toda vez que se aproximava do sono, flashes da mulher voltavam. Seus olhos vazios, seu vestido sujo e aquele passo em sua direção. Era como se estivesse gravado em sua mente, repetindo-se em um loop interminável. Acordou com um sobressalto, suando frio. Laura dormia tranquilamente ao seu lado, alheia à agitação dele. Ricardo se levantou lentamente e caminhou até a janela. As ruas estavam vazias, mas ele sentiu de novo aquela sensação incômoda de estar sendo observado. De repente, ouviu um som estranho. Pequenos sussurros indistintos, como se viessem de algum lugar distante. Ele olhou ao redor do quarto, tentando identificar a origem do som, mas não havia nada ali. Estou imaginando coisas, disse a si mesmo. Mas os sussurros continuavam. Fechou os olhos, respirando fundo, tentando se acalmar. No entanto, conforme os segundos passavam, os sussurros pareciam aumentar, até se tornarem quase audíveis. Ricardo se virou de volta para a cama e viu algo que fez seu sangue gelar. No espelho do quarto, a figura de uma mulher vestida de branco estava refletida, parada no canto do quarto. Seu rosto era o mesmo, pálido e vazio. Ele piscou e ela desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Ofegante, ele caiu na cama, o corpo tremendo de medo. Aquilo não era imaginação. Ela estava ali de alguma forma dentro de sua casa, dentro de sua mente. Os sussurros cessaram, mas o pavor profundo permaneceu. Ele sabia que ele estava longe de acabar. Na manhã seguinte, Ricardo acordou exausto, o corpo pesado e a mente ainda perturbada pelo que havia visto. Ele tentava se convencer de que tudo aquilo não passava de alucinações de uma mente cansada, mas, a cada minuto que passava, a presença da mulher de branco parecia se intensificar dentro de seus pensamentos. Ela estava lá, mesmo que ele não a visse diretamente. Ele se levantou devagar, tentando agir normalmente. Laura já estava na cozinha, preparando o café da manhã. O sorriso dela, sempre acolhedor, parecia distante naquela manhã, como se uma barreira invisível tivesse surgido entre os dois. Ricardo sentiu um peso no peito que não era apenas o terror da noite anterior. Era a culpa, sufocante e constante, que começava a tomar conta.
Sentado à mesa, o cheiro do café que Laura lhe oferecia pouco confortava. Ele olhava para ela e a lembrança de suas traições no passado ressurgia, trazendo à tona tudo o que havia tentado enterrar. Ele havia traído sua confiança nos primeiros meses do relacionamento, buscando consolo em outra mulher, enquanto ainda decidia se queria algo sério com Laura. Agora, prestes a casar, as mentiras que ele mantivera o perseguiam como fantasmas. E parecia que a mulher de branco era a personificação desse tormento. "Você está bem?" Laura perguntou, a voz doce como sempre, mas carregada de preocupação. Ricardo forçou um sorriso, balançando a cabeça. "Sim, só um pouco cansado. Muita coisa acontecendo com o casamento chegando." Ela sentiu, mas ele sabia que aquilo era apenas uma desculpa. Ele não conseguia evitar sentir que, de alguma forma, Laura sabia. Talvez ela não soubesse dos detalhes, mas era como se aquele segredo antigo estivesse entre eles, tornando cada gesto e palavra uma farsa. Nos dias que se seguiram, os pesadelos continuaram. Cada vez que fechava os olhos, via a mulher de branco. Ela o encarava, silenciosa, mas seu olhar vazio parecia exigir respostas, como se soubesse de todas as suas transgressões. Em uma das noites mais agitadas, Ricardo acordou com um som de batidas fortes na porta de seu quarto. Ele correu até a sala, mas não havia ninguém lá, apenas o silêncio. Ele sentia que estava sendo consumido. O medo da mulher se misturava com o pavor de que Laura descobrisse a verdade. O casamento, que deveria ser um momento de celebração, se tornava uma corrida contra o tempo para ele manter seu segredo enterrado. Mas cada vez mais, parecia que a mulher de branco não iria deixá-lo escapar tão facilmente. Desesperado e sem saber mais o que fazer, Ricardo decidiu procurar ajuda. A igreja onde ele e Laura fariam o casamento parecia ser o lugar mais apropriado. Ele se lembrava do padre que havia conduzido as reuniões de preparação matrimonial, um homem sério e calmo, alguém com quem ele podia contar para desabafar. Talvez não pudesse revelar tudo o que guardava no peito, mas ao menos poderia falar sobre as estranhas aparições e os pesadelos que o atormentavam. Naquela tarde, ele dirigiu até a pequena capela no centro da cidade. A luz do sol, filtrada pelas janelas coloridas, criava uma atmosfera serena no interior da igreja, um contraste gritante com o caos que reinava em sua mente. O padre o recebeu com um sorriso gentil, percebendo de imediato a preocupação nos olhos de Ricardo. "Filho, o que o traz aqui tão perto do casamento? Parece que carrega um grande fardo", disse o sacerdote, conduzindo-o a uma sala reservada. Ricardo hesitou, as palavras presas em sua garganta. Finalmente respirou fundo e começou a falar. "Padre, algo estranho está acontecendo comigo. Eu não consigo mais dormir. Uma mulher. Ela aparece para mim, primeiro na estrada, agora nos meus sonhos. Parece real, mas ela não é. Ela não pode ser." O padre o escutava em silêncio, com a expressão atenta. Ricardo sentia que quanto mais falava, mais o medo dentro de si crescia. Ela está vestida de noiva, mas o rosto é como se estivesse morto. Eu não sei o que isso significa. O que ela quer de mim? Após alguns momentos de silêncio reflexivo, o padre finalmente respondeu com um tom grave e carregado de sabedoria. "Há uma lenda antiga que ronda esta cidade, Ricardo. A mulher de branco de que você fala, dizem que ela é o espírito de uma noiva traída, abandonada no altar. Ela vaga por estas terras, procurando homens que carregam segredos e que entram no matrimônio com o coração dividido, corrompido pela mentira. Aqueles que a veem são os que têm algo a esconder." O peso das palavras do padre caiu sobre Ricardo como um golpe. Ele mal conseguia respirar e o pânico tomou conta de seu peito. A mulher de branco não era apenas fruto de sua imaginação. Ela o caçava por causa de seus pecados, suas traições. Agora, ele sabia que estava em sua mira. "Eu preciso contar a verdade", Ricardo murmurou com medo da resposta. O tempo parecia se arrastar, enquanto o casamento de Ricardo se aproximava. As palavras do padre não saíam de sua mente. Aqueles que a veem são os que têm algo a esconder. Cada noite era uma batalha contra os pesadelos.
A mulher de branco continuava a aparecer em seus sonhos, mais próxima cada vez, como se estivesse exigindo que ele revelasse a verdade. E o mais assustador, ela parecia ganhar forma também durante o dia, espreitando nos cantos de sua visão, refletida em espelhos, como se sua presença se fortalecesse. No dia do casamento, Ricardo se vestia lentamente em seu quarto, as mãos trêmulas. Laura estava em outra sala, cercada pelos preparativos e pela expectativa de um dos dias mais felizes de suas vidas. Mas ele sabia que não poderia ser feliz. Não enquanto escondia os segredos que o estavam consumindo. Ele precisava confessar. Precisava contar a Laura tudo, antes que fosse tarde demais. O conselho do padre ecoava em sua mente. A verdade pode libertá-lo. Mas e se a verdade a destruísse? O coração de Ricardo pesava. Mas ele decidiu que não podia mais fugir. Antes de sair para a cerimônia, ele olhou para o espelho. Ao fazer isso, um calafrio percorreu sua espinha. No reflexo, atrás dele, estava a mulher de branco, parada no canto do quarto como uma sombra que se recusava a desaparecer. Seu rosto continuava inexpressivo, pálido e imóvel. Ela observava, sem dizer uma palavra, mas o medo que ele sentia era ensurdecedor. Com o peito apertado, ele desceu as escadas e caminhou até a igreja. O ambiente ao redor parecia um borrão. As conversas dos convidados eram apenas murmúrios distantes, abafados por seu pânico crescente. Quando chegou à porta da igreja, sua respiração ficou mais pesada. Ele parou por um instante, tentando reunir forças para fazer o que precisava. Mas então, ele a viu. Ela estava ali, bem à frente da porta da igreja, entre ele e o altar. A mulher de branco, o vestido sujo e rasgado, os cabelos desgrenhados cobrindo parte de seu rosto pálido. Ela o observava, imóvel como uma estátua de carne, mas seus olhos frios penetravam Ricardo como facas. Ele sentiu o estômago revirar, as pernas tremendo. Ela estava mais real do que nunca. Ricardo parou, o corpo congelado em puro pavor. O que era aquilo? Como ninguém mais conseguia vê-la. Os convidados continuavam conversando, rindo e se preparando para o início da cerimônia, completamente alheios à figura fantasmagórica que bloqueava o caminho dele. Ele deu um passo hesitante para trás, o coração martelando em seu peito. Precisava sair dali. Não podia continuar. A mulher de branco avançou um passo em sua direção, e Ricardo sentiu o ar se tornar pesado, quase insuportável. Era como se a gravidade ao seu redor estivesse sendo distorcida por aquela presença sombria. Não havia para onde fugir. Ela estava em todos os cantos da sua mente, forçando-o a confrontar os segredos que ele tanto tentou enterrar. Sabia que não poderia escapar dela, assim como não podia escapar de sua própria culpa. A figura da mulher de branco moveu-se lentamente em direção a ele, seus passos fantasmagóricos quase silenciosos, mas cada movimento dela parecia apertar o medo dentro de Ricardo. Ele estava preso entre o terror do sobrenatural e o horror de perder tudo se contasse a verdade. O silêncio em torno dele era esmagador, e o frio que ela trazia parecia congelar o tempo. "Pare!" Ricardo sussurrou, a voz falhando. "O que você quer de mim?" Mas a mulher não respondeu, apenas estendeu uma mão fria e fina em sua direção, como se estivesse esperando que ele a tocasse. Ricardo sentiu um arrepio profundo percorrer sua espinha, seu instinto o alertando para não dar aquele passo final. Ele se virou abruptamente, com o pânico crescendo dentro de si, e correu de volta para dentro da igreja. Os sussurros aumentaram, e a sensação de ser seguido tornou-se insuportável. Ele entrou na nave principal, esperando encontrar o padre, algum tipo de refúgio. Mas ao olhar ao redor, as paredes da igreja começaram a desmoronar lentamente, como se estivesse se desfazendo em uma visão distorcida. De repente, ele não estava mais na igreja. Estava em uma versão dela, destruída e coberta por névoa espessa. As velas no altar estavam apagadas, e as janelas estavam cobertas de poeira. Tudo era sombrio. No meio daquela destruição, a mulher de branco o aguardava, agora no altar, como se estivesse no lugar de Laura. O vestido, sujo e enegrecido, contrastava com a aliança que ela segurava em uma das mãos. Ricardo sentiu o terror máximo tomar conta de si,
Mas naquele momento soube que não poderia fugir mais. A decisão estava diante dele: confessar ou ser consumido para sempre por ela. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. No altar, a mulher de branco o esperava, segurando a aliança que deveria ser de Laura. Ele queria gritar, mas o som preso em sua garganta se transformou em um sussurro abafado de desespero. O peso de todas as mentiras, traições e arrependimentos pressionava seu peito, tornando cada respiração um esforço. A mulher, imóvel e sombria, parecia ser o julgamento que ele não podia evitar. Ele deu um passo hesitante em direção a ela, as mãos trêmulas. A igreja ao seu redor parecia ruir, como se estivesse desmoronando sob o peso do segredo que ele mantinha há tanto tempo. A cada passo, a figura da mulher de branco ficava mais nítida, sua presença mais opressiva. Ricardo sabia que precisava fazer algo, qualquer coisa, para escapar daquilo. Mas o quê? O conselho do padre ecoava em sua mente. A verdade pode libertá-lo. Ele olhou ao redor, como se esperasse que alguém o salvasse, mas estava completamente sozinho. O mundo havia desaparecido, deixando-o preso naquela versão arruinada da igreja, com a mulher de branco como sua única companhia. Finalmente, de joelhos, Ricardo começou a falar. Eu sinto muito. Sua voz saiu fraca, engolida pela escuridão ao redor. Eu menti, eu traí Laura. Eu não sou o homem que ela pensa que sou. O ar ao seu redor pareceu mudar, tornando-se mais frio, quase sufocante. A mulher não respondeu, mas seu rosto, antes inexpressivo, agora parecia carregar um leve contorno de tristeza. Era como se ela soubesse que aquilo não seria suficiente. Ricardo, ainda de joelhos, continuou. Eu não contei a verdade, e agora estou pagando por isso, não é? De repente, a mulher deu mais um passo à frente, e Ricardo fechou os olhos, esperando o pior. Mas o toque que ele sentiu não era de vingança. Era frio, sim, mas também leve, como se estivesse liberando algo dentro dele. Quando ele abriu os olhos novamente, ela havia desaparecido, e a igreja ao seu redor começava a se restaurar. Ricardo se levantou, cambaleante, com o peso da culpa ainda presente, mas algo dentro dele havia mudado. Ele sabia que precisaria contar tudo para Laura, mas desta vez tinha coragem para fazê-lo. Quando os convidados o encontraram, horas depois, ele estava em silêncio, pálido, com uma expressão assombrada no rosto. No entanto, o ciclo com a mulher de branco havia terminado. Ou assim ele pensava. Pois na estrada deserta, longe dali, outro homem vislumbrava ao longe uma noiva sem véu parada na escuridão.